E aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de eletrônica básica aqui do nosso canal. Estamos dando início aqui ao estudo dessa ciência que apaixona muita gente, inclusive a mim. Essa é a nossa primeira aula. Nós vamos ter um pouquinho de teoria, porque a teoria ela é a base de tudo. Nessa primeira aula nós vamos falar sobre energia elétrica, algo fundamental nos dias de hoje. A energia elétrica, como todos nós sabemos, ela é a principal fonte de energia do mundo, que através dela nós podemos alimentar todos os tipos de equipamentos eletrônicos e eletroeletrônicos. A energia ela é produzida a partir do potencial elétrico entre dois pontos de um condutor. Ela foi descoberta por um filósofo grego, Tales de Mileto. Descobriu por meio de uma experiência as cargas elétricas. Ele passou um pente num couro de cavalo. Aí ele percebeu que aquela carga estática criada no pente era capaz de atrair alguns pedaços de papéis que estavam sobre a mesa, assim como expulsar alguns que estavam em cima da mesa. A partir disso, ele determinou que essa força seria chamada de eletricidade. E a partir disso, ela começou a ser utilizada. Em grande parte, a energia elétrica é produzida em nosso Brasil por usinas hidrelétricas. Mas ela pode ser produzida por usinas eólicas, solares, termoelétricas, nucleares, etc. No Brasil, quase 90% da energia é produzida nas usinas hidrelétricas. As usinas hidrelétricas utilizam a força das águas dos rios para gerar energia. A água passa por um condutor, gira uma turbina e produz energia. O que é energia elétrica? A energia elétrica é a capacidade da corrente elétrica realizar algum trabalho. Essa forma de energia pode ser obtida por meio de energia química ou de energia mecânica, como eu falei anteriormente, por intermédio de turbinas, de um gerador, de transformadores de força, de semicondutores e outras opções que nós temos hoje em dia para a produção de energia. Essa aplicação de uma diferença de potencial entre dois pontos de um condutor gerando corrente elétrica entre seus terminais origina o que entendemos hoje como energia elétrica. Hoje em dia, ninguém mais vive sem energia elétrica. Ela é a principal fonte de energia do mundo. E a principal função dela é originar outros tipos de energia, como ligar a energia mecânica, em que você alimenta o motor de uma bomba d'água, de uma máquina de costura, ou você energia térmica, tipo um chuveiro elétrico, um forno elétrico, um forno de micro-ondas e por aí vai. Para fazermos o cálculo da energia, usamos a seguinte equação: EL, que é igual a P vezes ΔT, onde o EL é a energia elétrica, o P é a potência dissipada na passagem da corrente elétrica e o ΔT é a variação que ocorre durante o tempo que essa energia circula pelo condutor. No Sistema Internacional de Unidades, o SI, a energia é dada em Joule, porém a unidade de medida mais utilizada para o cálculo de nosso consumo de energia é o kWh. Aqui no Brasil também é adotado a medida de kWh para medir nosso consumo da nossa residência. Como é que as companhias de energia fazem o cálculo desse consumo de energia? Calculando a conta de energia elétrica de acordo com o consumo mensal. Assim, se o consumo no mês de maio de sua residência for 120 kW, por exemplo, e o custo de 1 kW é de 0,48 centavos, por exemplo, ele vai pegar a quantidade de quilowatts que você gastou no mês, vai multiplicar por 0,48 para ter o valor da sua conta. Claro, nesse valor é embutido imposto, iluminação pública, bandeira vermelha, azul, amarela, roxa e por aí vai. Essa forma de energia ela hoje está presente no nosso cotidiano, não só nos aparelhos eletrônicos, mas também está presente na natureza. As descargas elétricas que resultam em relâmpagos, por exemplo, é uma espécie de energia que é produzida pela natureza.
nuvens positivamente carregadas se chocam com nuvens negativamente carregadas e provocam um curto elétrico, que é o trovão. Desse trovão resulta a descarga elétrica, que é o relâmpago, que procura um ponto de aterramento, que é o nosso solo. O conceito é tão amplo referente à eletricidade que hoje existem áreas de estudo que se ocupam cada uma de seu aspecto de eletricidade. Por exemplo, a eletricidade eletrostática. A ciência que estuda a eletrostática, ela se dedica a estudar o comportamento das cargas elétricas que não têm movimento, ou seja, elas ficam em estado de repouso. É aquela eletricidade fixa, parada e permanece ali parada, ou seja, estática, não sai do lugar. A que estuda a eletrodinâmica, ao contrário da estática, ela estuda a energia que, como o próprio nome diz, está em constante movimento. Essa é a energia que encontramos na tomada da nossa residência, ou seja, a corrente elétrica está em constante movimento. E tem, por último, o estudo do eletromagnetismo, que estuda a relação da eletricidade com a capacidade de atrair e reprimir polos, sejam positivos ou negativos. O que é a eletricidade estática? A eletricidade estática, ela é o processo de concentração de cargas elétricas em repouso, ou seja, como eu disse anteriormente, são as cargas elétricas que não circulam, não se movimentam, elas ficam estacionadas. Elas podem surgir do contato ou aproximação de corpos que se entram em atrito, por exemplo, dois plásticos esfregando um plástico no outro, ou passando pente no cabelo. Você tentar aproximar de alguma coisa, de um papel, você vai perceber que vai criar um campo magnético que vai movimentar aquele outro corpo. Um exemplo para isso é as próprias explosões de materiais inflamáveis, que produzem muita carga estática. E nós temos a eletricidade e o magnetismo. A eletricidade e o magnetismo são ambos fenômenos que se relacionam entre si, uma vez que o magnetismo tem a capacidade de atrair corpos, a eletricidade, por sua vez, produz o efeito que o magnetismo precisa para atrair os corpos. Então, por exemplo, uma corrente elétrica circulando por um condutor elétrico provoca um campo magnético que se opõe à passagem dessa corrente. Todo fio condutor da sua residência agora, passando pelas tubulações, ligando as tomadas, as lâmpadas da sua casa, então você pode ter certeza que a energia elétrica circulando por esse condutor está produzindo um campo magnético pela passagem do fio. Pequeno, que às vezes é imperceptível, pequeno, ou pode ser percebido através de equipamentos destinados à medida de campo magnético. Mas você tem que ter em mente que toda a corrente elétrica que circula por um determinado condutor produz um campo magnético, seja de pequena ou grande intensidade. Isso vai ficar mais claro quando a gente entrar no estudo dos indutores mais para frente. E vamos falar um pouquinho agora sobre as fontes de energia. As fontes de energia são diferentes de forma de recursos, direta ou indiretamente. Produzem energia para alimentar a indústria, o comércio, o transporte, a agricultura, a saúde e muitas outras coisas. As jazidas minerais, as bacias petrolíferas, os rios, o vento, as florestas são alguns exemplos de recursos energéticos que nós temos na natureza, que podem ser transformadas em outros tipos de energia. O princípio de Lavoisier, ele é claro: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, uma energia, seja ela de qualquer forma, pode ser transformada em outra. Uma energia elétrica pode ser transformada em mecânica, uma energia mecânica pode ser transformada em elétrica, e por aí vai. As fontes de energia ou recursos energéticos, eles podem ser classificados em dois grupos: as energias renováveis e não renováveis. Para as energias renováveis, podemos classificar aquelas que se regeneram espontaneamente ou através de intervenção humana, que também são consideradas energias limpas que não afetam o meio ambiente. Dentre elas nós podemos citar as hidrelétricas, porque são obtidas através da força da água dos rios; a solar, que aproveita a energia do sol; a eólica,
que ela é obtida através da força dos ventos, a geotérmica, que provém do calor do interior da Terra, a biomassa, que é obtida através de matérias orgânicas, a oceânica, que é obtida pela força das ondas. Eles colocam grandes tambores em cima do mar e através do movimento das ondas eles giram uma manivela que vai girando um eixo e produz energia. E a própria hidrogênio, né? Que provém da reação da mistura do hidrogênio com o oxigênio, liberando a energia. E nós temos as energias não renováveis, são aquelas que consideradas energias sujas, que acabam, poluem o meio ambiente e que não traz nenhum benefício para o nosso planeta. São aquelas que se encontram na natureza em grande quantidade, mas que se esgotam com o passar do tempo, que não se regeneram. Dentre elas, nós podemos citar os combustíveis fósseis, o petróleo, o carvão mineral, o xisto, o gás natural, e aqui, bem como aquelas que são usadas como matéria-prima para produzir a energia nuclear, o urânio e o tório. E são exemplos de energia que não são renováveis, que se esgotam e que poluem muito o nosso meio ambiente. Agora que nós vimos um pouco sobre a história da energia elétrica, como produzir a mesma, tipo de energias renováveis ou não renováveis, nós vamos partir agora para a parte técnica. Vamos estudar agora a corrente elétrica, o que é a corrente elétrica e como ela se forma. Basicamente, a corrente elétrica ela é designada pelo movimento ordenado de cargas elétricas em um determinado circuito ou condutor. As partículas eletrizadas, que também são chamadas de íons ou elétrons, quando circulam por um determinado circuito ou condutor, ele apresenta uma diferença de potencial elétrico, ou abreviado de DDP, que também é chamada de tensão elétrica. Grosseiramente falando, podemos dizer que a tensão elétrica é a força que impulsiona os elétrons, e a corrente elétrica é a circulação desses elétrons por um condutor ou um circuito elétrico. Então a tensão elétrica é a força que empurra os elétrons, e o movimento desses elétrons em um condutor ou um circuito é determinado de corrente elétrica. A corrente elétrica circulando em um circuito ou em um componente ou um condutor, ela pode se transformar em outro tipo de energia. Por exemplo, a corrente elétrica circulando por um indutor de um motor, ele transforma a energia elétrica em energia mecânica girando o eixo do motor. A corrente elétrica que transita em um resistor, ele vai transformar a energia elétrica em energia térmica, ou seja, vai transformar a energia elétrica em calor. Como eu disse antes, a energia pode ser transformada em outro tipo de energia. Pode ser energia mecânica, energia térmica e por aí vai. Essa forma de transformar a energia elétrica em energia térmica é um fenômeno conhecido como efeito Joule. Ou seja, a resistência de um fio condutor, um fio mesmo que você tem em sua residência, dentro na sua instalação elétrica, ele pode facilitar ou dificultar a passagem da corrente. Essa é a dificuldade da passagem elétrica, ou o excesso da passagem de corrente elétrica por um condutor. Por exemplo, quando você liga, se você usar um fio muito fino para alimentar um chuveiro elétrico, quando o chuveiro elétrico estiver ligado, a passagem da corrente elétrica vai se dar em uma quantidade tão elevada por esse condutor que essa passagem vai produzir calor, ou seja, o fio vai tender a aquecer. Se esse fio não for dimensionado corretamente, a passagem dessa corrente elétrica, ele vai tender a se aquecer muito e de repente, se for de má qualidade, pegar até fogo no fio elétrico. Então, essa passagem da corrente elétrica no condutor, além de produzir o campo magnético que eu falei anteriormente, produz calor. Ou seja, dois tipos de energia são criados pela passagem elétrica
por um condutor, que é a energia eletromagnética e a energia térmica. A depender da quantidade de corrente que vai passar por esse condutor, pode ser percebido o calor excessivo no fio e a grande quantidade de campo magnético gerado pelo mesmo. Então, todo condutor elétrico ele apresenta uma resistência à passagem da corrente elétrica. Então, essa resistência pode ser baixa ou elevada, a depender do tipo do condutor que você está utilizando. Quando a gente estudar os tipos de condutores, a gente vai entender melhor isso, tá? Então, essa passagem de corrente por um condutor, criando a energia eletromagnética, a energia térmica, pode ser calculada através da lei de Ohms. Essa lei de Ohms a gente vai entender mais para frente quando a gente estudar as grandezas elétricas, tá? Não vou me aprofundar muito nela agora porque vai ser objeto de estudo futuro. Então, os aparelhos eletrônicos que utilizam pilhas e baterias que apresentam um polo negativo e um polo positivo apresentam uma diferença de potencial DDP que se apresenta no circuito de cada um deles, ou seja, o polo positivo e negativo da bateria apresentam diferença de potencial, ou seja, um é carregado positivamente e o outro negativo. Então, nessa diferença de potencial surge a tensão elétrica, que por sua vez, como eu falei anteriormente, impulsiona a circulação da corrente elétrica. A gente pode observar com tudo isso que o sentido da corrente elétrica ela é caracterizada de duas maneiras. Uma delas é a corrente elétrica real, ou seja, é aquela que possui o sentido do movimento dos elétrons, e a outra maneira é a corrente elétrica convencional, onde é o sentido contrário ao movimento dos elétrons, que é marcado pelo movimento das cargas elétricas positivas. Ou seja, o polo negativo atrai inversamente os elétrons que estão no polo positivo. Assim como ocorre com as outras unidades métricas, existe um sistema internacional de unidades para medir a intensidade da corrente elétrica, ou seja, a intensidade da circulação da corrente elétrica, e essa intensidade é medida através da unidade chamada amperes, abreviada pela letra A. Para medir a resistência é utilizada a unidade ohms, abreviada pelo símbolo de uma ferradurazinha. E a tensão elétrica, a diferença de potencial, ela é medida em volts, abreviado pela letra V. Existem dois tipos de corrente elétrica. A corrente elétrica alternada, abreviada por CA, do inglês Current Alternate. Essa corrente alternada, ela possui sentido e intensidade variadas, ou seja, ela apresenta uma diferença de potencial que se alterna continuamente. Observe essa imagem aqui do lado, ela é uma senoide, tá? É o tipo de forma de onda obtida da rede elétrica de nossas residências, onde nós temos um semiciclo positivo e um semiciclo negativo. Então, a senoide, a onda ela começa em 0 volts, vai subindo até atingir o máximo positivo do semiciclo positivo, volta a 0, depois ela desce até atingir o máximo negativo e retorna ao 0, e depois o ciclo se refaz continuamente. Esse ciclo de atingir o máximo positivo e negativo e refazer esse processo é chamado de frequência. Essa frequência determina quantas vezes esse ciclo se repete por segundo. Em nossa rede de energia brasileira é dotada a frequência de 60 Hz, ou seja, quer dizer que esse ciclo aqui, desse ponto a esse, se repete 60 vezes em 1 segundo. A gente vai entender isso mais para frente, como eu falei, quando a gente estiver estudando as formas de onda, tá?
como ela se comporta, tudo entender disso aqui direitinho. Então eu quero que você entenda o seguinte: corrente alternada é a corrente que varia ao longo do tempo. E nós temos a corrente contínua, abreviada como CC, do inglês corrente contínua. Possui sentido e intensidade constante, ou seja, a diferença de potencial dela é contínua. Você pode olhar aqui por esse gráfico que ela começa, por exemplo, se o nosso tempo aqui, essa linha 0 é essa aqui embaixo, tá? Então, digamos que essa tensão aqui ela tenha 10 volts. Então ela começa com 10 volts, aqui a linha de 0, tá vendo essa linha de 0 aqui? É essa linha aqui. Então digamos que ela comece com 10 volts e ela se mantém constante até infinitamente enquanto a diferença de potencial, ou seja, enquanto a tensão se mantém constante. Então enquanto eu mantenho aqui uma tensão de 10 volts, a tensão se mantém constante, essa linha vai se manter constante, ou seja, corrente contínua, ela não varia. Essa tensão é muito utilizada em fonte de alimentação, carregador de celular e por aí vai. Então a gente vai ver isso mais para frente quando a gente estiver estudando os retificadores. É bem mais lá para frente aí. Então o que você tem que entender? Nós possuímos dois tipos de corrente: corrente alternada e a corrente contínua. A nossa rede elétrica, a tensão que você encontra na sua tomada de casa, ela é formada por uma corrente alternada, que é feita por um senoide de 60 Hz. E as fontes de alimentação, em geral, para alimentação de equipamentos eletrônicos, utilizam a corrente contínua. Então, os dois tipos de corrente que nós temos: corrente alternada e corrente contínua. Agora que nós vimos os tipos de corrente elétrica, nós vamos ver os tipos de tensão elétrica que existe. Assim como ocorre com a corrente elétrica, a tensão elétrica também se classifica de dois tipos: tensão alternada e tensão contínua. A tensão alternada é aquela tensão que varia sua polaridade conforme a passagem do tempo. Ou seja, ela oscila em um valor de pico para positivo, mais VPP, e um valor de pico negativo, que é o menos VPP, assim como eu mostrei na senoide anterior. E a tensão contínua é a tensão cuja corrente elétrica flui apenas numa só direção e não varia ao longo do tempo. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é com relação à tensão nominal. Muita gente comete o erro, por exemplo, você vai comprar um eletrodoméstico em uma loja, quando chega lá o vendedor lhe pergunta: ei, qual é a corrente da sua casa, em 110 ou 220? Isso é errado, porque na nossa casa nós temos tensão nas tomadas. Ela pode ser 110 ou 220, nós chamamos de tensão nominal. A corrente que circula numa casa, ela vai depender da quantidade de equipamentos que você tem, quais equipamentos estão ligados naquele momento. E para fazer esse cálculo, você tem que somar todas as potências de todos os equipamentos que você tem na sua casa para ver a corrente que está circulando por ela naquele momento. E isso vai depender da quantidade de equipamentos que estão ligados naquele momento. Você pode ter muitos equipamentos na sua casa, mas isso não quer dizer que eles vão estar ligados todos ao mesmo tempo. Eles vão estar ligados um ou outro em determinados momentos. Tipo um liquidificador, forno de micro-ondas, um chuveiro elétrico, uma televisão, um ventilador. Então, nunca vai estar ligado tudo ao mesmo tempo. Mais para frente, quando a gente estudar as grandezas elétricas, a gente vai aprender a fazer esse tipo de cálculo. Saber quanto de potência está dissipando a sua residência, quanto de corrente está circulando por ela. No Brasil, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela regulamenta os padrões de tensão que temos que ter em nossas residências, tanto residências como comércios e pequenas indústrias. Essas tensões nominais têm 4 valores: 440, 380, 220 e 110. 440 e 380 são mais utilizados em comércios e pequenas indústrias, utilizados para alimentar motores, refrigeradores de grande porte. E nas nossas residências nós temos tensões de 220 ou 110 volts.
Então agora você já sabe, toda vez que você for numa loja de eletrodoméstico e alguém te perguntar: ei, qual é a corrente da sua casa, você já pode corrigir o vendedor. Não, meu amigo, a corrente da minha casa não, a tensão nominal da minha casa ou é 110 ou é 220. Eu acho que deu para você ter uma noção da diferença entre tensão e corrente elétrica. Vamos falar agora rapidamente, para a gente finalizar essa primeira aula, sobre a transmissão de energia elétrica. O que é a transmissão de energia elétrica? A transmissão de energia elétrica é o processo de transportar a energia entre dois pontos. Esses dois pontos podem ser a usina hidrelétrica e a sua residência, ou a usina hidrelétrica, ou uma subestação, ou da subestação até a sua residência. Essa transmissão, ainda hoje, é feita através de cabos, linhas de transmissão, ou seja, cabos de espessura elevada, por onde a tensão e a corrente circulam. Um condutor, mesmo que ele utilize os melhores materiais de condução de eletricidade, ele com a distância e o comprimento acaba se comportando como uma resistência à passagem da corrente elétrica. Então, quanto maior a metragem desse condutor, mais resistência à passagem da corrente vai apresentar. Agora imagine a distância que está a usina hidrelétrica da sua residência, dependendo do estado onde você estiver morando. Digamos que a usina de Itaipu, da usina de Itaipu até, por exemplo, o topo do mapa, a região norte, o Maranhão, é uma distância longa. São quilômetros e quilômetros de cabos de linha de transmissão. Então, da usina hidrelétrica até chegar na sua casa, com certeza a resistência vai ser muito alta à posição da passagem da corrente. É por esse motivo, essas linhas de transmissões, essa transmissão de energia, ela é feita com tensão muito elevada, que é para suprir essa perda que vai acontecer nessa linha. E independente disso, no meio do caminho você vai encontrar uma subestação que vai ter a função de elevar ou diminuir a tensão até chegar na sua casa. No Brasil, as linhas de transmissão são classificadas de acordo com o nível de tensão da sua operação. Em geral, são mensuradas em kV, ou seja, milhares de volts. Para cada faixa de tensão existe um código que se apresenta como um conjunto de linhas de transmissão de mesma classe, que são classificadas da seguinte forma: a classe A1 são tensão de fornecimento igual ou superior a 230 kV, ou seja, 230 mil volts, ou mais do que isso. A classe A2 são tensão de fornecimento de 88 a 138 kV. E a classe A3, que tem tensão de fornecimento de 69 kV. Isso a gente está falando das tensão de transmissão das hidrelétricas e das subestações. Na saída da hidroelétrica, nós temos tensão igual ou superior a 230 mil volts. É uma tensão muito elevada. Então essa tensão simplesmente não pode ser levada até a sua casa, porque uma tensão dessa, ela produz faísca, e se você triscar, pensar em triscar nela, você é fulminado na hora. Então como é que é feito? A linha sai da hidroelétrica a 230 mil volts ou mais, ela chega a uma subestação, que em geral é formado por transformadores como esse daqui. Geralmente são 3 linhas, tá? Esses cabos aqui em cima, eles entram na parte superior do transformador. Esse transformador, ele pode baixar ou elevar a tensão. No caso, saindo da hidroelétrica, ele vai chegar aqui com 230 mil ou mais volts. Então, ele vai entrar 230 ou mais volts aqui, e aqui embaixo na saída dele, você está vendo essas 3 saídas aqui, ele vai abaixar a tensão. Então, no caminho da hidroelétrica até a subestação, você vai encontrar transformadores abaixadores de tensão. Você vai entender o que é um transformador quando a gente entrar no estudo dos transformadores, mais para frente.
mas é só para você entender como é feita a transmissão da energia elétrica até ela chegar na sua casa. Bom, saiu da hidrelétrica, chegou em um estado, ela entrega uma subestação. Essa subestação abaixa a tensão para a classe A2, 88 ou 138 kV. Aí quando chegar em uma cidade, ela entrega a outra subestação que diminui mais ainda a tensão para 69 kV ou menos do que isso, e são transferidas até a sua rua através de postes. Você pode observar no poste, você vai ver 3 cabos passando lá em cima, bem afastado, porque são linhas de alta tensão. Você tem que ficar bem afastado, porque corre risco de nada para triscar nisso aí. E são entregues a um pequeno transformador preso no poste. Você deve ter notado em alguns lugares um transformador preso no poste. Eles recebem tensão de geral 18.000 volts. Então pega essa tensão e transforma ela, baixa mais ainda para a tensão nominal que é utilizado na sua residência ou nas indústrias, em geral 380 volts, 220 ou 110. Feito isso, ele é colocado naqueles fiozinhos menorzinhos no poste, que às vezes pode ter 4 ou 3 fios. Então essa linha de 110, 220, 380 é transportada até a sua residência através daquela tensão mais baixa. E para finalizar, essas subestações, como eu falei, elas ficam localizadas em pontos estratégicos, seja no estado ou na cidade, em que ela consiga suprir a necessidade de muitas residências, ou seja, que não ocorram muitas perdas nessas transmissões até chegar à sua residência. Eu acho que deu para você entender mais ou menos como é feita a transmissão. É feita, você pode ver na imagem aqui, torres são bem altas em geral, além do que eu falei da oposição, que essas linhas aqui, vem da hidrelétrica, essas linhas aqui são torres muito altas, para ficar bem afastado, para não correr o risco de ninguém se chocar contra isso aqui, nenhuma antena, nenhum tipo de metal, geralmente colocado na altura bem elevada, já por segurança. E além da resistência que esses cabos aqui produzem para transmissão da energia elétrica, o campo magnético gerado por essas linhas aqui é altíssimo, muito diferente. Lembra que eu expliquei anteriormente que a passagem de corrente por um condutor cria um campo magnético que se opõe à passagem da corrente? Então nessas linhas de alta tensão aqui, o campo magnético é elevadíssimo. Você pode observar que eu tenho muitos amigos que moram debaixo ou próximo da linha de estações dessas linhas de alta tensão. Você pode ter certeza que essas pessoas que tiverem sensibilidade a esse tipo de magnetismo, eles vão ter dor de cabeça constante. Isso varia de pessoa para pessoa. Então, chegou aqui as 3 linhas a linha de alta tensão da hidrelétrica, é entregue a subestação, formada por transformadores, abaixadores e elevadores, e aí continua seguindo com a tensão mais baixa, distribuindo para toda a cidade. Se precisar levar para outra cidade, passa para outra subestação e por aí vai, seguindo o caminho natural da energia elétrica. Bom, assim a gente finalizou essa primeira aula, onde a gente aprendeu um pouco sobre energia elétrica, como ela é produzida, como ela é transmitida. Aprendemos sobre corrente, os tipos de corrente, tipo de tensão. Na próxima aula a gente vai estudar as grandezas elétricas, a gente vai estudar a tensão a fundo, corrente, potência, resistência. A gente vai aprender as fórmulas para fazer cálculos de corrente, cálculo de potência. A gente vai aprender a somar as potências dos equipamentos da nossa casa, saber a corrente de consumo, saber a corrente total de consumo da sua casa para calcular o tipo de disjuntor que você vai utilizar, o tipo de fio que você vai utilizar e por aí em diante. Beleza? Eu sei que nesse começo assim é um pouco chato, porque a gente tem que ter muita teoria. A gente tem que passar isso para vocês entenderem, para a gente poder seguir adiante com as outras etapas. Obrigado a todos aí pela atenção.
Quem gostou da aula aí, dá aquele like para ajudar. Se inscreve no canal para receber as próximas aulas, ficar ligado nas próximas aulas que vão ser postadas no canal. Um grande abraço aí e até a próxima aula. Se gostou de nosso vídeo, não deixe de dar aquele joinha para ajudar nosso canal. E se inscreva para receber as novidades. Até o nosso próximo vídeo.